E aí, meu povo, hoje vamos falar de escrita, por isso que eu estou aqui elegante, estou de blazer, batom, perfume, porque eu não sou obrigada a falar de escrita de qualquer jeito, não mesmo. Então você que está chegando agora, já se inscreva neste canal, eu sou a Ellen Cristina e vem comigo que a gente vai ver o que a escrita tem para nos oferecer. Meu povo, vou falar hoje de como se dá o meu processo de criação, como que é a escrita na minha vida, de que forma que eu escrevo, e essas são perguntas que me fazem, e eu acho muito importante, interessante, porque a escrita, ela se deu na minha vida de forma muito natural, porque eu não conseguia verbalizar algumas coisas, eu não conseguia falar, e ela nasce num lugar muito de dor, de sentir muita dor, de sentir muita angústia e não conseguir falar, ter medo de falar. E aí eu começo a escrever. Então eu comecei a escrever todos os meus sentimentos. Então eu pegava o papel e a caneta e eu escrevia tudo que estava na minha mente, sabe? Toda aquela dor, aquela angústia, porque eu tinha a sensação que as pessoas não entenderiam aquilo que eu estava falando. As pessoas não iam conseguir entender tudo o que eu sentia. Então eu comecei a escrever para que eu conseguisse pelo menos tirar aquilo de dentro de mim. E assim se deu. Eu tenho cadernos de um momento da minha vida que foi bem triste, mas foi muito importante poder escrever sobre isso, porque depois eu visitei essas escritas, sabe? Depois eu visitei e consegui olhar pra mim de fora. Eu acho que fica aí já uma primeira dica de um exercício muito bom relacionado à escrita. É escrever como se fosse um diário mesmo, sabe? Ninguém vai ler aquilo, você não tá escrevendo um livro, você tá escrevendo os seus sentimentos, você tá escrevendo coisas que você tá vivendo. E seja alegria, seja dor, angústia, medo, decepção, suas emoções. E aí depois de um tempo você pegar aquela escrita e ler. Tem coisa que eu leio e eu fico assim, querida, que fase. Tem outras coisas que eu pego pra ler e eu falo, maravilhosa. Maravilhosa você, maravilhosa, sou sua fã. E aí você começa a conseguir a olhar pro seu eu de fora, né? Você está no caso aqui. Aí você tá aqui e você faz assim, ó. Eu senti isso aqui em algum momento, entendeu? Eu falei dessa pessoa aqui. Então tem coisa aí. Será que eu ainda sinto isso? Será que eu não sinto? Como que eu tô hoje em relação a isso, aquilo outro? Então é muito, muito, muito legal fazer esse exercício de escrita. Meu relacionamento com a escrita começa aí nesse lugar, tá? E aí depois, já fiz um vídeo falando da importância da poesia. E depois eu começo já a entrar num outro momento da escrita, que é deixar ela mais poética, deixar ela mais no campo do sentir, brincar com as palavras, sabe? Mas isso eu consigo ver assim, ó, nitidamente na minha cabeça, que é um amadurecimento de começar a escrever coisas que sentia e depois querer começar a brincar com essas palavras, começar a brincar com o meu olhar, com o que eu sinto. E eu tenho uma coisa que eu sempre escrevo aquilo que eu tô sentindo. Eu sempre escrevo aquilo que realmente eu tô vivendo naquele momento. Então as minhas escritas, elas falam muito sobre minha vida. Por isso que eu tive muita dificuldade pra expor as minhas escritas, pra mostrar, porque é como se eu realmente estivesse me mostrando. Então eu sempre tive facilidade de interpretar textos de outras pessoas e não falar dos meus textos, porque eu tô me mostrando. E aí agora eu já consegui mostrar, né? Hoje eu tenho a Hora Poética, que acontece lá no meu Instagram. Então, uma vez na semana tem o IGTV que eu tô postando uma poesia autoral. Às vezes eu decido não fazer aula autoral, mas já tem bastante escrita minha ali no IGTV do Instagram, na Hora Poética. E é um projeto que eu tenho muito, muito, muito carinho. E isso tem me feito enxergar, tem feito com que eu enxergasse uma potencialidade em mim com a poesia. E essa potencialidade, ela vem muito de um lugar de conseguir me enxergar como poeta. Isso eu falo no vídeo que eu falo da importância da poesia, porque isso nasce em sarau, que eu consigo ver que a poesia, a escrita, ela não precisa ser uma métrica perfeita, ela não precisa ser
perfeita, sabe? Eu assisti uma live esses dias do Marcelino Freire, que é um escritor que eu gosto muito, 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 muito. Vou deixar o arroba dele aqui pra vocês. E ele falou assim: eu escrevo de uma forma que é a forma que eu falo. Não vai ter conjunção na minha escrita, sabe? Contudo, entretanto, todavia. Vai ter o jeito que eu falo, a forma que eu falo. E eu me senti tão contemplada com isso, tão contemplada. E recentemente eu também fiz um curso que se chamava Procura-se Leitores de Literatura Negra Feminina. E foi muito incrível, assim, ter mais contato com a dona Jacira, que também vou deixar o arroba dela aqui pra vocês. Ter mais contato, eu já tinha contato com a Conceição Evaristo, mas elas estão muito próximas de uma escrita que é a escrita que eu me identifico, que é a da escrevivência. Então é escrever o cotidiano, escrever aquilo que realmente estou vivendo. E eu estou tendo muita vontade hoje de começar a escrever crônica, uma coisa que nunca fiz. Então eu estou começando a me desafiar a sair um pouco do campo da poesia e ir para o campo da crônica. E realmente cair nesse campo da vida, sabe? De escrever meu cotidiano, de escrever devaneios, coisas que eu penso. E eu estou me sentindo muito desafiada por pensar e querer. Na verdade, eu tô querendo muito fazer isso, mas eu me sinto muito desafiada a fazer isso. Porque as minhas referências são referências de escritoras muito incríveis. E aí eu fico, será que eu consigo escrever uma crônica? Mas é claro que eu consigo, entendeu? Claro, Ellen, que você consegue, querida, né? Eu tô falando isso pra mim, mas eu quero que vocês entendam que esse é o processo que se dá com a escrita, sabe? De você olhar pra você e falar assim, vai dar, eu vou conseguir, eu vou escrever. E ele não precisa ter uma finalidade, eu não vou escrever pra publicar um livro. Mas assim, eu queria um dia, acho que um sonho é um dia publicar um livro, sabe? Tipo, com as minhas poesias, com as minhas coisas, ter esse registro. Porque vai se um dia o Instagram acaba e eu perco a hora poética, porque isso pode acontecer, né? Vai que eu perco meus cadernos e aí ter tudo isso em um livro ia ser tão especial. Mas enfim, isso é assunto, né, Melanie? Isso é coisa pro futuro. Mas falando de agora, a gente precisa olhar e realmente só agir, sabe? Pegar um papel e uma caneta e escrever, porque isso me libertou da minha mente mesmo, que me culpava, que me deixava muito triste, que me deixava mal, que fazia com que eu não entendesse o que estava se passando aqui dentro. Por muitas vezes eu não tinha na época acesso, né, à terapia. Hoje eu faço análise, e continuo escrevendo, além de fazer análise. Mas na época eu não fazia análise, então a escrita é um ótimo caminho para quem tá na angústia, para quem tá na dor, para quem não tem condições de fazer uma terapia, de pagar um psicólogo, pagar um psicanalista. E também uma coisa não anula a outra, sabe? A poesia, a escrita, ela tá muito junta pra mim tá ligada com a minha saúde mental, porque eu vou estar falando de coisas muito íntimas. Então eu acredito que o poder da escrita, ela tá aí, nesse lugar de poder transformar, de você conseguir olhar você num papel, sabe? De você conseguir se ver de longe, fazer esse exercício. Eu acho que ele é o mais importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, comente qual é a sua relação com a escrita. Vai lá no meu Instagram, assista a Hora Poética, se inscreva aqui neste canal e compartilhe esse vídeo. E a gente se vê semana que vem. Beijo!